Então, reflexão rapidinho. Eu sou Edilisa Peixoto, sou psicóloga clínica, atuo há mais ou menos uns 22 anos na clínica e gosto de fazer algumas pequenas reflexões que eu acho que podem ajudar outras pessoas. São reflexões que meus clientes trazem e que eu acho que são comuns a todos. Assim, hoje uma cliente me perguntou sobre autoestima. Ela me perguntou quando é que a autoestima dela vai melhorar, né? Ela acha que avançou em muitas coisas. Ela disse, quando é que eu vou deixar de sentir isso com relação a mim? E no caso dessa cliente específica, o grande desafio que eu acho realmente da existência dela é aprender a se amar mesmo, se valorizar e amar quem ela é, para além de algumas questões que ela fica avaliando sempre. Mas, de uma forma geral, uma coisa que eu falei com ela é que é o seguinte: a maioria das pessoas não fica contente consigo mesmo em 24 horas. A maioria das pessoas não se acha lindo o tempo todo, nem a Ubermodel, nem a pessoa mais incrível e aplaudida. As pessoas sempre têm muitas fragilidades e sempre têm suas questões com relação a si mesmo. Então, acho que uma coisa que pode nos ajudar é a gente imaginar que nós não somos os únicos que sentimos essas coisas. A maioria das pessoas tem algo em si que não gosta. Pode ser um aspecto desde físico a emocional, enfim, alguma característica que não gosta tanto em si. E o que é que a gente faz com isso? A gente usa isso como desafio e ferramenta para crescer. A gente olha para isso e pensa, tá, beleza, então o que eu estou precisando aprender com isso? Né? Porque a gente precisa entender que a dificuldade do autoamor, ela está relacionada às nossas experiências, ao nosso repertório de experiências, a forma como nós fomos vistos ou nos vemos, né, nos vimos a partir do olhar dos outros. E a gente tem que saber que, infelizmente, a maioria dos pais, assim como foi criado de forma disfuncional pelos seus pais, que também foram criados de forma disfuncional, repetem alguns padrões, né? Então, existe uma diferença entre eu dizer para o meu filho que quebrou um copo, eu não gosto ou eu não gostei de você ter tomado esse suco sem muita atenção. Eu te falei que era para você ter paciência, ter concentração, você estava tomando suco e brincando. É diferente de eu dizer, você nunca faz nada certo, você sempre destrói tudo. Quando eu digo isso, só resta a criança se culpar e ter sobre ela um olhar que não é real e que não é funcional, né? O meu erro não me resume, o meu erro não deveria ser generalizado como se eu fosse a pessoa totalmente errada diante de um ato que eu cometi, que não foi aprovado por alguém que eu amo. Então, e a gente precisa entender o seguinte, que quando a criança, lá atrás, quando a criança é reprovada ou não valorizada, né, por esse pai ou por essa mãe, ou por quem o cria, porque nem tudo é pai e mãe, mas sim essas referências fundamentais do processo da criação e da formação da criança, né, quando ela não é aprovada, quando ela não é estimada na infância, quando ela não é validada na infância, ou pior, se ela é abusada emocionalmente ou fisicamente. Quando a gente fala de abuso, a gente não está se referindo só a abuso sexual, mas a gente está falando do abuso no sentido de que quantas vezes a criança é desqualificada ou literalmente sofre violência física realmente por uma coisa, de uma forma desproporcional, por um pequeno erro, por alguma coisa. Existe uma questão aí muito importante que é assim, a criança ela praticamente não se autoriza a não amar esse progenitor, esse cuidador. Ela precisa dessa luz que está ali, afinal ela é absolutamente dependente. Então a tendência dela não é odiar aquela pessoa, é odiar a si mesma. Ela vai acreditar que se ela está sempre sendo chamada a atenção, ou se ela nunca agrada, ela deve ter algum problema, né? Se a gente parar para pensar nos adultos, quando acontece alguma coisa aleatória e grave, sei lá, foi assaltado um acidente, a pessoa pensa o que foi que eu fiz para merecer isso, né? E de onde vem esse pensamento? Esse pensamento vem exatamente dessa matriz.
Se aconteceu alguma coisa ruim, quando eu fazia alguma coisa ruim, eu não apanhava. Então, se eu tô apanhando da vida, eu devo ter feito alguma coisa errada. E isso não tem absolutamente tem sentido, mas isso não se confirma na realidade, né? Na verdade, coisas ruins acontecem aleatoriamente com qualquer pessoa, por que não comigo, por que não com você? Não tem a ver com algo que você fez. Mas entenda que é daí que a baixa estima é nutrida, é construída, né, em mim, você e na maioria dos nossos adultos e das nossas crianças, né? Existe, aí ela me perguntava, e tem jeito? Eu digo, tem caminho, tem processo, né? Que é a gente começando, a gente vai enxergando e vai vendo o seguinte, bom, por eu ter errado nisso, precisa de todo um processo de reflexão, precisa de suporte na maioria das vezes, porque às vezes a gente não consegue chegar nisso sozinho. Por quê? Porque se eu fui criado nisso, a minha visão foi muito bem construída para que eu olhe tudo que eu faço dessa forma. Então eu vou precisar de ajuda para reolhar, para olhar diferente, né? Então, assim, primeiro continue acreditando que você tem a capacidade e a possibilidade de se amar mais. E entenda que grande parte da não aprovação que você tem com relação a você mesmo foi construída a partir do olhar do outro, não necessariamente é quem você é, tá bom? Então, seja mais amorosa, compassiva com você e tente aprender a se olhar melhor, né? Quando a gente diz se ame mais, a pessoa diz assim, por onde é que eu começo, né? Mas como é que eu posso me olhar melhor? Como é que eu posso ser mais generosa com os meus erros, com os meus atos, né? Como é que eu posso ser generosa e ao mesmo tempo buscar saídas que possam ser significativas para mim, que me ajudem, que sejam funcionais. Não é simplesmente eu passar a mão na minha cabeça e dizer que eu sou linda porque eu não vou acreditar nisso, mas é eu entender que tem um caminho para isso, tá bom? Seja bem generosa, isso é super importante. Até mais!